Noite, seja bem-vindo uma vez mais. Goiânia que você conhece muito bem, você conseguiu montar uma estratégia, surpreendeu o Vila em 30 segundos de jogo. E a gente vê e sempre conhece você aqui do futebol goiano, que você sempre sente muito o jogo. A gente viu vibrando muito hoje. Foi um resultado satisfatório que você leva para Belém? Boa noite. Foi pela qualidade que o Vila tem apresentado no Campeonato Brasileiro. O Vila tem sido uma equipe consistente. Quando você fica 2, 3 resultados sem conseguir, 2, 3 jogos sem conseguir resultado positivo, é humanamente compreensível. Você tem aí 38 jogos, nós tivemos 19 jogos. As pessoas não podem querer que um time que é formado, a maioria das vezes é formado muito rapidamente, né? Tenha um equilíbrio durante toda a competição. Então o Vila estava muito forte, foi muito forte. Foi um dos jogos mais intensos que nós enfrentamos. Preparamos para isso. A questão do gol, a gente realmente tentamos criar uma situação para o Casares jogar na lateral do principal volante dele, que no caso é o Ralf, e aconteceu, nós arrastamos o Ralf para o lado esquerdo da defesa do Vila, e a bola foi transferida para o Casares, e ali tivemos a felicidade do chute. Nem toda hora acontece isso, e pecamos na bola parada, não na bola parada direta, né? Eles pesaram muito, estava programado que eles iam pesar muito do segundo pau, todas as bolas paradas, e nós não conseguimos rechaçar bem essa bola. Ela caiu no pé do jogador do Vila, o meu goleiro fez uma grande defesa e acabou acontecendo o gol. O que eu lamento é o segundo gol, porque nós trabalhamos em função de saber que o lado direito do Vila pesa muito com 2 jogadores, e hoje pesou mais ainda porque o que entrou no lugar do Juan, me fugiu o nome dele agora, o Todinho, ele é um jogador que impõe mais, e eles já tinham criado problema pra gente no primeiro tempo com isso, e tomamos um gol surpreendente de um jogador que é altamente definidor, que é um belo jogador, que é o Alisson. Mas nós não desistimos, você entende? Nós não desistimos, nós temos condições de fazer embate dentro de qualquer condições imposta pelo adversário. É um time brioso, usamos hoje o nosso banco, né? Estreamos hoje aquele extremo que entrou no lado direito, que deu realmente uma conotação de jogo muito positiva. Fizemos um bom jogo, conseguimos um bom resultado, porque o Vila realmente está muito forte, na minha visão, na competição. Hélio, boa noite. A impressão que ficou pra gente do Paysandu foi aquela Copa Verde, que o Paysandu foi soberano sobre o Vila Nova e conquistou o título. Por que no Campeonato Brasileiro da Série B o Paysandu tá brigando na parte de baixo da tabela? Olha, é um campeonato brasileiro, ali é jogo mata-mata, é jogo decisivo, a conotação do jogo é totalmente diferente, e nós temos que lembrar que o Vila, hoje, acredito que tinha 4 jogadores que jogaram aqueles jogos de início, 4 jogadores. O Vila mudou muito, quer dizer, agora, nós, se você quer saber, perdemos só para 5 times na competição. Nós perdemos para 5 times na competição com 4 que nós perdemos foi fora de casa, tá entendendo? Então não é uma competição simples. E outra coisa, o Paysandu aos poucos, no todo, quando eu falo Paysandu não são os jogadores, o clube no todo está aprendendo a disputar essa competição. Esses 5, 6 anos que nós ficamos fora muda um pouco a vida do clube. Então nós também estamos aprendendo todos, né? O clube, o time do Paysandu. Quando eu falo time, não são os jogadores que entram em campo, é o time, a estrutura nossa. E nós vamos crescer. Eu acredito piamente no segundo turno melhor, tá? Nós sabemos que não vai ser simples, mas eu acredito que o objetivo traçado pela direção, no final nós vamos conquistar. Agora há pouco, ali na sala de entrevistas, o Luizinho disse o seguinte: estamos saindo daqui com um sentimento de frustração. E pelo seu histórico frente ao Vila Nova, você sai daqui com que sentimento? Olha, as pessoas imaginam sempre que eu vou criar polêmica com o Vila, que eu crio situações com o Vila. O problema que eu tenho com o Vila é porque eu disputei muitos títulos com o Vila, pelo Goiás. E felizmente nós ganhamos, né? Nós ganhamos muitos títulos disputando com o Vila. Mas isso não é que eu desrespeito o Vila por causa disso. Eu até respeito muito, porque quem chega só ganha um, né? E de 7 ou 8 títulos que nós ganhamos aqui, eu acredito que 5 ou 6 foi disputando com o Vila. Teve 2 que o Vila não chegou, que disputamos com o Atlético, teve outro que ganhamos com a Aparecidense, né? Mas o Vila é um time que eu respeito, é um clube que eu respeito. Eu tenho que publicamente falar uma coisa: o Vila está crescendo. As pessoas têm que entender, você entende? Eu acompanho, essa semana mesmo, fizeram inauguração de várias situações. Isso é o clube que está crescendo. O clube está crescendo. Muitas vezes os resultados técnicos de campo demoram um pouquinho mais, você entende? Daqui a pouco vão aprendendo com o passar do tempo. Mas o Vila está crescendo. Você chega aqui hoje totalmente diferente. Então isso também está entrando para dentro do campo. Então eu respeito,
Você entende? Mas não, vou ser muito sincero, eu gosto de ganhar jogo do Vila. E a melhor maneira de você respeitar um adversário é trabalhar para vencer. Ou ele até dentro dessa análise, porque me parece que você está assim, muito por dentro ainda do que acontece aqui no futebol goiano, o Vila inaugurando um novo CT. Você tem uma história aqui em todos os grandes clubes, uma história muito gigante na equipe do Goiás. O futebol goiano vai ver o Hélio de novo aqui? Olha, não depende de mim. Você entende? Não depende de mim. Eu só penso muitas vezes para vir pro futebol goiano, porque eu vou chegar de manhã, à noite eu vou estar tendo que provar. Você entende? À noite eu vou estar tendo que provar. O que é que mudou muito? Você entende? Por exemplo, eu vou ser sincero, eu fui demitido 5 vezes do Goiás pela mesma pessoa. Eu nunca fui demitido dentro de vestiário. O seu Ailê tinha essa finesse. Você está entendendo? Ele podia não estar satisfeito, ele deixava você ir para sua casa, no outro dia vinha, conversava e decidia. Quer dizer, olha como é que já mudou o nobre Goiás. Tá entendendo? Então tem mudanças. E as pessoas acham que, por exemplo, se o Hélio dos Anjos vir para cá, ele vai ter que provar todo dia que ele não é o Hélio dos Volantes, que ele não é ultrapassado, que ele não é isso, que ele não é aquilo. Eu tenho um espaço no futebol brasileiro. De 2018 para cá, ganhamos 5 títulos. Você entendeu? 2 acessos. Tá entendendo? Então eu não tenho que preocupar em provar. Agora, se eu venho para qualquer time daqui, eu chego de manhã, à noite eu estou tendo que provar que eu não sou ultrapassado, que eu não sou isso, que eu não sou aquilo. Agora, ninguém vai falar que o Hélio dos Anjos não comanda. Porque hoje, nesses últimos anos, o que está acontecendo? Muitos treinadores estão sendo assistentes do fisiologista, do analista, do fisioterapeuta, não. Essas equipes de trabalho me fornecem dados. E quem decide sou eu. E no futebol, sabe? As pessoas não gostam muito mais disso, não. Agora, é uma pena que treinador mais jovem, que está marcado hoje para ser um que o Vanderlei Luxemburgo foi, ser o que o Nelsinho foi, ser o que Muricy foi, nós não temos. Nós não temos mais isso. Você está entendendo? Agora, a modernidade é importante. Eu trabalho com quase 35 pessoas dentro do meu departamento. Você entende? Agora, meu velho, essa história de nego vir decidir para mim, essa história de mandar recado no vestiário, essa história de dispensar ao assistente meu sem falar comigo, como eu vi no passado recente, isso aí, pode ter certeza, desse jeito eu prefiro trabalhar aonde que eu estou trabalhando. Sou feliz no Paysandu, tem 12 meses de Paysandu, você entendeu? Ganhamos acesso, ganhamos 2 títulos esse ano, um título invicto, e assim vai. De 2018, que foi a última passagem minha para cá, Hélio dos Anjos ganhou muitos títulos, graças aos meus jogadores principalmente. Ô Hélio, a gente puxa uma sardinha aqui pro futebol goiano, que a gente tá aqui, o pessoal sempre gosta de te ouvir. A sua última fala, você acabou saindo, de certa forma, aqui do futebol goiano com uma mágoa? Você acha que não foi tão valorizado quanto merecia? Não, de maneira alguma. Foi super valorizado. Eu surgi mais fortemente para o futebol brasileiro através do estado de Goiás, né? Eu fico vendo algumas coisas, né? Eu lembro quando eu falava da questão torcida do Flamengo maior do que a torcida do Goiás, né? Eles me matavam. Mataram, acaba hoje. Você tá entendendo? Já pensa diferente. E nessa época eu vivenciava o quê? Eu defendia o quê? O futebol goiano. Tá entendendo? E as pessoas não entendiam. O Hélio, quer ditar quem vai torcer para isso? Não. Sabe? Todas as vezes que eu trabalhei aqui, eu trabalhei com muito orgulho, trabalhei com muita dedicação, todas as vezes. E trabalho sempre assim nos meus clubes. Enquanto eu tiver isso, hoje eu estou com 66 anos, enquanto eu tiver isso, eu vou continuar trabalhando. Eu vou morrer treinador de futebol. Vocês não vão ver Hélio dos Anjos como muitos outros treinadores aí, que resolve ser coordenador técnico, resolve ser não sei o quê, e fica enchendo o saco dos treinadores. Entendeu? Não. Eu vou morrer treinador. O dia que você souberem que o Hélio dos Anjos parou, Hélio dos Anjos vai para casa, não tem Hélio dos Anjos coordenador técnico, não tem Hélio dos Anjos diretor técnico, não tem Hélio dos Anjos fazendo outra função no futebol, porque o que eu gosto de fazer, e Deus está me dando condições de fazer, é ser treinador. Agora, até para finalizar, recentemente uma entrevista semelhante a essa aqui, você falou do Thiago Galhardo e depois o Galhardo respondeu e criou uma situação. Ficou tudo resolvido entre vocês? Não, eu nunca conversei com ele. Eu não tenho nada a ver com ele. E o que eu falei foi certo. Até os valores salariais foi certo. Você está entendendo? Então as pessoas querem omitir salário. Eu sei que dentro do Goiás acharam ruim porque eu falei de valores salariais. Você está entendendo? Mas é a realidade. Você entende? É a realidade do Goiás hoje. E méritos do Goiás, que ter capacidade de contratar jogador de 300, de 400, de 200. Nós não temos isso. Eu tenho 2 jogadores ganhando acima de 100 mil. 2 nesse grupo. Então, quando eu falei aquilo, eu até peço desculpa, principalmente o Tadeu.
Esse merece todo o meu respeito, pela história dele, por tudo que ele é e por tudo que ele é custo-benefício. Você está entendendo? Outro rapaz, eu não vou discutir porque a saída de todos os clubes dele foi com polêmica. E no Goiás, vocês podem ter certeza, vai sair com polêmica, porque não tem equilíbrio. Só que antes, ele podia falar o que ele quisesse. Só que ele ia para dentro do campo e ele era foda. Hoje ele não consegue mais. Infelizmente, ele já não está no mesmo nível. Isso é a lei natural da vida. A idade vai chegando, tudo vai mudando, mas não tem problema nenhum não. Mas não sou idiota para ele imaginar que vai crescer em cima de mim, principalmente aqui no estado de Goiás, que as pessoas... Posso até não gostar, muita gente, mas todo mundo sabe que as minhas coisas são feitas com muita seriedade. Ô Hélio, só para fechar, aproveitando também em relação ao esse assunto do Goiás, porque você, se não é o maior técnico da história do clube, um dos mais vencedores, você está na história do clube. Você falou dessa situação, foi muito sincero, disse que quando alguém for interferir no seu trabalho, você para, que não tem essa de ficar mandando recado em vestiário e tudo. No Goiás, por exemplo, se mudou o estatuto agora, tem um executivo trabalhando lá, se contrata de uma forma diferente. Esse estilo novo que aqui implantado pelo Goiás, esse estilo te agrada? Por exemplo, se o Goiás hoje que está sem um treinador, claro, com todo respeito ao Paysandu, você está muito bem empregado, mas se te procura, é um estilo hoje de gestão que agrada? Eu sou profissional, você entende? Mas eu conheço o Goiás. Você está entendendo? E com todo respeito a quem é o céu, a quem não sei o quê, não é o cara que manda. Tá entendendo? Não são os caras que mandam. Quem que manda? Politicamente você sabe quem é. Você tá entendendo? Agora, muitos no futebol mandam, mas não tem coragem de aparecer, de pôr a cara. Na hora boa, eu ponho a cara. Na hora ruim, eu entro para debaixo da cama, do quarto, sabe, aquele quarto lá do fundo. Essa é uma realidade. O Goiás mudou o estatuto, mudou tudo, mas o Goiás continua do mesmo jeito. Continua do mesmo jeito. Quem manda não são os profissionais. Continua do mesmo jeito. E eu sei que continua porque a gente conhece muito bem esse métier dessa relação Goiás com algumas pessoas que realmente merecem estar dentro do clube por tudo que fizeram pelo clube. O torcedor está sendo feito de bobo? Não, eu não posso falar que está sendo bobo. Eu só posso falar que eu tenho conhecimento de falar aqui. Você entende? Que o Goiás não está sendo. Quem manda no Goiás não é CEO, CEO, né? CEO, sabe? Não. Quem manda no Goiás ainda, o Goiás é um clube político ainda. Isso, para com isso. Quem não é um time político aqui é o Atlético. O Atlético não é. Desde quando eu trabalhei no Atlético em 2012, você entende? A mesma pessoa está lá comandando. O Adson fez isso, o Adson fez aquilo. Mas todo mundo que conhece o Adson é desse jeito. Desde o dia que ele começou a trabalhar no Goiás, no Atlético. Então, o Atlético, para mim, é o time menos político do estado. É um time que eu gosto, sabe, de trabalhar no time, onde você sabe quem mandar. Por isso que eu me dei muito bem com o seu Ailê. Eu sabia que quem mandava era o seu Ailê. E inclusive, como ele falou uma coisa para mim, na última demissão minha. Ele falou: Hélio, eu te contratei 6 vezes e te demiti 5. Porque eles agora vão ter que assumir essa demissão sua aí. Foi o recado que eu recebi dele e que Deus o tenha.